Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe. Estamos aqui em nossa casa, na casa de Leon Denis, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, conduzindo mais um estudo. Damos também boa noite aos nossos irmãos que acompanham à distância em nossa página www.celd.com.br. São todos muito bem-vindos. Hoje, como de costume, às quintas-feiras, estudamos as obras de Leon Denis, o nosso patrono. A nossa convidada dessa noite é a companheira Lúcia Ventura, que irá falar sobre o capítulo 24 do livro Problema do Seio do Destino, com o tema A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E durante os passes, a convidada dessa noite, enquanto nós estamos tomando nossos passes, a companheira Hortência Nascimento, que irá fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e Obtereis, do item 1 ao 4, que trata do assunto bem interessante para todos nós, as qualidades da prece. Vamos então acompanhar, né? Vamos ler juntos aqui a lição dessa noite, que será de base e de fundamentamento para a nossa companheira Lúcia, que diz assim, né, do nosso patrono Leon Denis, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Somos o que pensamos. Se pensamos com força, vontade, persistência. Mas, quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Raramente pensamos por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver de seu próprio pensamento, aurir nas fontes profundas, neste grande reservatório de inspirações que cada um traz em si, mas que a maioria ignora, e por isso traz o envoltório povoado de formas disparatadas. Seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. As luzes do bem e as sombras do mal ali se confundem em um perpétuo caos. É um incessante combate entre a paixão e o dever, do qual quase sempre a paixão sai vencedora. Antes de tudo, é necessário aprender a controlar nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção precisa, um objetivo nobre e digno. O controle dos pensamentos leva ao controle dos atos, pois se uns são bons, os outros o serão igualmente, e toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, aí só pode haver uma falsa aparência do bem, e continuaremos a carregar em nós um foco malfazejo, cujas influências espalhar-se-ão cedo ou tarde em nossa vida. Às vezes, notamos uma contradição impressionante entre os pensamentos, as produções escritas e os atos de certos homens, e somos levados por esta contradição mesmo, a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, isto é apenas uma falsa interpretação de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si, no passado. Suas aspirações presentes, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim, tudo se harmoniza e se explica, quando se consideram as coisas sobre o amplo ponto de vista da evolução, ao passo que tudo permanece obscuro, incompreensível, contraditório, com a teoria de uma vida única para cada um de nós. Leon Denis. É em torno dessa página que a nossa companheira Lúcia irá
trazer o seu pensamento e as suas reflexões na noite de hoje. Vamos juntos unir nossos pensamentos, fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra para a nossa irmã. Senhor, querido e amado Jesus, guias e mentores espirituais desta querida casa, guia e mentor espiritual que acompanha a cada um de nós. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez, dando início a mais um trabalho cristão que esta casa oferece com tanto amor e carinho para todos nós. Nos ampara, Senhor, nos proteja, para que através da palavra amiga da nossa companheira Lúcia, com o pensamento do nosso patrono, possa tocar o coração de cada um de nós aqui presentes e aos nossos irmãos que nos acompanham à distância. Como também, Senhor, pedimos que ampare e proteja a todos nós, como também nossa irmã Hortência, que irá fazer o comentário do Evangelho durante os passos, para que no final do nosso trabalho dessa noite, a todos nós que aqui estamos, possamos retornar para os nossos lares em paz e segurança e com a certeza do quanto foi importante estar aqui. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos então a nossa companheira Lúcia, e os guias espirituais que a amparem, que a proteja, e que o pensamento do nosso patrono possa chegar bem interessante para nós. Deus abençoe, minha irmã. Que Jesus nos abençoe os esforços de elevação espiritual e que Leon Denis sustente o nosso estudo, né? Para começar, eu vou fazer duas perguntinhas que obviamente são para ser respondidas mentalmente, né? Primeira pergunta: quem controla o próprio pensamento? A gente pode controlar o nosso pensamento? E a segunda perguntinha, né? Quantas pessoas a gente conhece, que a gente convive, que acreditam naquele ditado popular, até um pouco, eu considero um pouco esdrúxulo, mas enfim é um ditado popular, né? Pau que nasce torto, morre torto. Então, quantas pessoas da nossa convivência acreditam nesse ditado popular? Porque, na verdade, o título do capítulo, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, que Leon Denis nos propõe, nos faz pensar exatamente nessas duas perguntas. Mas será que a gente pode controlar o nosso pensamento? Dá para controlar o pensamento? Porque muitas vezes, quando a gente se dá conta, o pensamento já voou, né? Então a gente está aqui na palestra, de repente, num determinado momento, o pensamento começa a voar. Quando a gente se dá conta, nossa, já não estou mais prestando atenção, né? Se nós estamos num estudo, lendo um livro, daqui a pouco o pensamento, a gente até diz foge, né? O pensamento foge e a gente, epa, mas por que eu estou pensando nisso? A gente já não sabe nem mais exatamente os caminhos que o pensamento tomou para estar tão distanciado daquele que era o nosso foco de trabalho, de ação no momento. Então, quem consegue controlar o pensamento? E em relação à reforma do caráter, quantos companheiros não acreditam que a gente já nasce com determinadas tendências, com determinados propensos a determinados comportamentos e que não tem jeito, né? A gente vai morrer exatamente com as mesmas tendências que a gente nasceu. Ou até jogam a conta de uma condição social, de uma condição financeira. Ah, mas do meio em que a pessoa vive não dá para ser diferente, vai morrer assim mesmo, não é? Então, muitas vezes,
a gente lida com as pessoas que acreditam exatamente o contrário do que Leon Denis está trazendo para a gente, nesse capítulo 24. Só que nós, como já somos espíritas ou estamos conhecendo a doutrina espírita, né, nós já começamos a pensar de forma diferente, porque a gente passa a acreditar na misericórdia de Deus e acreditar na reencarnação. Então, acreditando em Deus e acreditando na reencarnação, essas duas premissas de Leon Denis, disciplina do pensamento, reforma do caráter, passam a ser possíveis para nós. Nós passamos a acreditar realmente que é possível disciplinar o pensamento e que é possível reformar o próprio caráter. Então, isso é um pouquinho do que a gente vai tentar trabalhar hoje. Na verdade, a gente vai fazer um passeio rápido pelo capítulo, porque quando a gente começou a ler, a gente falou assim, nossa, isso aqui dava para ser destrinchado numas 3, 4, 5 palestras, né? Nós até colocamos aqui de alguns itens que Leon Denis coloca nos parágrafos, né? Que é o poder do pensamento, gera nossas palavras e ações. Isso aí já daria uma palestra inteira, né? O pensamento gerando as nossas palavras e as nossas ações, já seria uma palestra inteira. Cria formas, pensamento, que está relacionado a um capítulo da Gênese, junto com a questão da influencia outras pessoas, já daria outra palestra. Modifica a nossa natureza íntima, para o bem ou para o mal, e modela o nosso perispírito, já seria outra palestra. Facilita ou dificulta os fenômenos espíritas, já seria outra palestra. Então a gente vê assim que, pensando rapidamente, o que Leon Denis nos coloca nesse capítulo daria bem para umas 4 palestras. Então, na verdade, a gente vai fazer um certo passeio pelo capítulo, mas levando em consideração que ele poderia ser destrinchado, aprofundado em alguns pontos mais específicos, né? E como a gente acredita que é possível disciplinar o pensamento, que é possível fazer a reforma do caráter, porque nós não somos aqueles paus que nasceram tortos e que vão morrer tortos, o próprio Leon Denis, ele no final do texto, vou trazer logo a palavra de Leon Denis do final do texto para o início, que é para a gente não esquecer, ele vai nos dizer, nada é irreparável, nada é irreparável. A situação atual do espírito inferior é só um ponto, quase imperceptível, na imensidão de seus destinos. Então, depois de trabalhar várias ideias relacionadas ao pensamento e à reforma do caráter, Leon Denis fecha esse capítulo dizendo para a gente, olha só, algumas coisas podem até parecer meio complicadas, trabalhosas, mas nada é irreparável. Tudo a gente vai poder reparar, tudo a gente vai poder consertar. Porque essa nossa existência é um ponto. Vamos pensar, um ponto dentro do universo, dentro da reta que é a nossa vida de espíritos imortais. Então, qualquer coisa que aconteça nesse ponto, qualquer forma um pouquinho torta, né? Qualquer amassado desse ponto, qualquer forma disforme, a gente vai poder consertar no futuro. Então, é consolador também o que Leon Denis traz para a gente. Se nós nos entendermos como espíritos imortais, acreditamos na misericórdia de Deus, acreditamos na reencarnação, a gente não precisa ficar se lamentando,
pelos erros cometidos. Porque Deus vai nos dar novas oportunidades para reparar esse ponto que está meio tortinho. E aí a gente começa então pelas ideias de Leon Denis mesmo, né? Por esse tour pelo capítulo de Leon Denis. A primeira frase dele no capítulo é: o pensamento é criador. Porque o capítulo 23, o anterior, era só o pensamento. E no capítulo 23 ele trabalha muito essa ideia do pensamento criador. Tudo que a gente pensa, a gente cria, na condição de ser um pensamento constante, pertinaz, forte. Então eu costumo sempre dizer, né? Quando eu não era espírita, eu achava que o que eu pensava era só meu. Ninguém sabia, não atingia ninguém. E aí eu às vezes até pensava, não faz mal pensar determinadas besteiras, né? Depois que eu vim para a doutrina espírita, aí eu aprendi que o pensamento não é só meu, não fica só na minha cabeça, outros têm condição de saber do meu pensamento e o meu pensamento atinge outras pessoas. Aí a gente passa a se preocupar um pouquinho com o pensamento, porque o pensamento é criador, como Leon Denis coloca logo no início do capítulo. E aí ele diz assim, ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Que é outro ponto interessante, né? Se o meu pensamento atingisse só o outro, legal. Porque se fosse uma pessoa que eu gostasse, eu só ia emitir pensamentos bons para ajudar aquela pessoa. Sem os sentimentos cristãos, se eu não gostasse de uma pessoa, eu ia pensar coisas ruins para a pessoa, para atingir a pessoa também. E fica por isso mesmo. Mas quando a gente vê que ele atua principalmente em nós, aí o pensamento mal que eu estou emitindo para o outro, ele primeiro atua em mim. Primeiro, digamos assim, ele me atinge, porque eu sou a força produtora dele. Então pode até ser que o pensamento mal chegue no outro, mas fatalmente, primeiro, ele me atingiu. Então já é um movimento, uma ideia, para nós começarmos a disciplinar o pensamento. Eu posso até não gostar do outro, mas agora eu já não vou mais começar a desejar o mal para o outro, porque eu sei que o mal, primeiro, vai agir em mim mesmo. No meu corpo físico, na atmosfera, na psicosfera do meu ser. Então eu já começo a me policiar. Então, Leon Denis é muito sábio quando ele começa logo falando isso para a gente. Olha, o pensamento não atinge só o outro, não. Ele atinge principalmente a pessoa que emite o pensamento. Então, nós começamos a avaliar, né? A tentar tomar conta do nosso pensamento. O que eu estou pensando? É bom? É útil? Ou não? É algo que vai beneficiar, porque nós ainda somos egoístas, né? Então nós pensamos, vai beneficiar a mim mesmo esse pensamento? Porque ele é bom, ele é útil, então beneficia a mim mesmo. Legal. Não, esse pensamento não é bom. Então não vai me beneficiar. Então deixa eu parar de pensar nisso. Então olha como muda o nosso entendimento e a gente já começa a buscar mecanismos para controlar esse pensamento. Aí Leon Denis, ele também vai nos dizer assim, olha só, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, de seus poderes e de sua ação,
que era o que nós estávamos até falando, né? O poder do pensamento influencia o nosso semelhante, mas influencia principalmente a nós. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições, como impérios, caracteres, como consciências. O homem só é grande, o homem só vale por seu pensamento. Por ele, suas obras brilham e se perpetuam através dos séculos. Então, Leon Denis aqui já nos traz também uma outra ideia importante. Porque, de modo geral, a gente pensa o quê? Que a pessoa vale pelo que ela tem, pelo que ela possui, pelo status social. E aí Leon Denis diz assim, ó, a pessoa só vale pelo seu pensamento. E por que só vale pelo seu pensamento? Porque a riqueza, quando a gente desencarnar, vai ficar. A fama vai ficar. O status vai ficar. Morre, se perde com o nosso corpo. Mas o que a gente vai levar? O que é da nossa intelectualidade, o que é dos nossos valores morais, o que é dos nossos sentimentos. E tudo isso está refletido nos nossos pensamentos. Então, Leon Denis diz que o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, o nosso pensamento, o nosso sentimento se reflete através do perispírito. E lá não vai ter roupinha, ou melhor, até tem porque a gente cria, né? Mas não tem uma roupa que esconda a nossa feiura espiritual. Nem a nossa beleza espiritual, se a gente tiver. Não é? Então, o nosso pensamento vai estar sempre refletido no nosso perispírito. E nós vamos ser reconhecidos pelo que nós pensamos no mundo espiritual. Por isso que o homem também só é grande, só tem valor pelo pensamento. Porque o nosso corpo agora está escondendo o perispírito. A gente não vê, mas o desencarnado continua vendo. Então, entre nós podemos esconder um monte de coisa. Nós podemos até esconder os nossos pensamentos. Como na página inicial, né? A pessoa pode ter até uma atitude boa e o pensamento está lá maquinando um monte de coisa não muito legal. A gente dá beijinho, abraço, sorri e por dentro, espera que eu ainda vou te pegar na esquina. Não é? No plano espiritual não dá. O nosso pensamento fica à mostra. Tudo se reflete no nosso perispírito. Não dá para esconder nada. Então, repetindo as palavras de Leon Denis, o homem só vale por seu pensamento. E aí Leon Denis continua falando para a gente da importância da prece. Então, seria um outro tema que a gente também poderia fazer uma palestra só sobre a questão da prece dentro desse capítulo de Leon Denis. Por quê? O que é a prece? É um pensamento especial. Não é? A prece é um pensamento especial. E aí Leon Denis ele fala uma frase que toda vez que eu leio, parece que ela vai lá no fundo do coração. Leon Denis diz que a prece é o diálogo do ser com a sua causa. Então a prece é a nossa conversa, é a conversa, o diálogo do ser, o ser somos nós, com a sua causa. Quem é a nossa causa? Quem nos criou? Deus. Então a prece é a nossa conversa com Deus. Muitas vezes a gente faz a prece ou fala da prece como se fosse uma coisa menor,
ou como se fosse uma coisa formal, quando na verdade Leon Denis diz para a gente, olha só, é conversar com Deus, conversar pelo pensamento, falar das coisas que nós estamos sentindo, das coisas que nós estamos vivenciando, de como nós estamos entendendo o nosso sentimento, a nossa vivência, pedindo a Deus que nos auxilie na compreensão daquele momento, daquele sentimento, pedindo força para continuar a caminhar, como a gente conversa com um amigo. Então não é uma coisa, Deus está lá distante, a prece é uma coisa formal. Não. É o nosso coração se exteriorizando para Deus, que é o nosso Pai de amor e de misericórdia. Para Jesus, que é o nosso irmão maior. Para o nosso anjo da guarda, que é nosso irmão e que cuida da gente. Então é essa conversa. Então é importantíssimo quando Leon Denis fala isso, porque ele também diz que nessa conversa nossa, né, com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda, com a espiritualidade superior, a gente vai estar sempre fazendo uma meditação sobre um assunto elevado. Olha só que legal. Na hora da prece, a gente deixa determinados assuntos mesquinhos para ter uma conversa, um pensamento mais elevado com Deus. E aí é um aspecto da prece, né? Que às vezes a gente não para pensar. Porque às vezes a nossa prece também é mesquinha, desejando que Deus e a espiritualidade se vinguem por nós de alguém ou de uma situação. Aí Leon Denis diz que não, que a prece é essa meditação sobre um assunto mais elevado. Então olha só, Leon Denis já disse para a gente que o pensamento atua principalmente na gente. Agora ele está dizendo para a gente, tenham o hábito da prece, porque na prece a gente conversa com Deus, com Jesus, com essa espiritualidade superior, e a gente, nessa conversa, já busca um assunto mais elevado. Então, Leon Denis não está mostrando para a gente como disciplinar o pensamento? Ele está fazendo isso devagarzinho, ó. Vai disciplinando o pensamento dessa forma. Para de pensar besteira, porque vai atingir a você mesmo. Conversa com Deus, com a espiritualidade, mas sempre de uma forma mais elevada. E aí ele continua dizendo para a gente sobre o pensamento, né? Porque como a gente falou, pensamento de vez em quando foge. Pensamento foge. Aí ele diz da nossa inconstância, justamente em relação ao pensamento, que é muito do ser humano, e eu diria até muito da nossa época. Hoje em dia, com os meios de comunicação, com a televisão, com a internet, o nosso pensamento pipoca muito, né? A gente está ouvindo uma notícia, daqui a pouco passa para outra, daqui a pouco passa para outra, daqui a pouco passa para outra. A gente entra na internet, começa a ler alguma coisa, mas aí no meio do que a gente está lendo tem lá um link, aí a gente, vou procurar isso aqui para entender melhor. A gente pula para o outro link, aí o outro link já pula para o outro link. Quando a gente vê, a gente já está num link totalmente fora do texto inicial que a gente estava lendo. Então, a nossa época é uma época que o pensamento pipoca muito nas informações, muitas vezes informações superficiais, não é? Então, Leon Denis, ele fala sobre isso, sobre a nossa inconstância no pensar, como a gente tem dificuldade de focar num assunto, como a gente tem dificuldade, às vezes, de ficar uma hora estudando sobre um tema.
seja lá o que for, né? Para quem ainda é estudante, pegar 1 hora lá para estudar matemática, 1 hora para estudar português, 1 hora para estudar história, né? Como é difícil. Para nós, que já não somos, talvez, esse tipo de estudante lá, mas nós pegarmos, às vezes, um livro para ler, qualquer coisa nos distrai. Uma mosca que passa, né? O telefone que toca, um barulho no meio da rua, alguém que faz um barulho dentro de casa, já é motivo para a gente largar o livro, para ir olhar o que aconteceu. Então, como nós temos dificuldade de manter o nosso pensamento dentro de um assunto, de um tema. Então, Leon Denis ainda diz assim, durante esse nosso passeio pelo capítulo, eu vou ler algumas frases de Leon Denis, porque ele é primoroso no que ele fala, né? Ele diz assim: poucos homens sabem viver de seu próprio pensamento, que está até na página de apoio, que vocês depois podem marcar, né? E ainda, seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. Então ele vai dizer o que para a gente? Que nós não conhecemos nem o nosso próprio pensamento. A gente vive tanto pulando de notícia em notícia, de informação em informação, de conversa em conversa, que a gente não consegue ter noção do que realmente é a nossa cabeça, o que é o nosso pensamento. E aí, para quem é médium, né, para quem trabalha com as questões mediúnicas, sabe como muitas vezes no início dos trabalhos mediúnicos, a gente tem dificuldade, tanto na questão da concentração, como de diferenciar o pensamento que é nosso do pensamento que não é nosso. Se nós conhecêssemos bem o nosso pensamento, como funciona a nossa cabeça, quais são as nossas ideias, ficaria mais fácil identificar qual é o meu pensamento e qual é o pensamento do espírito comunicante, na tarefa lá que for. Então, perceberam? Nós não conhecemos bem a linearidade do nosso próprio pensamento. O nosso pensamento pipoca no meio do pensamento de todo mundo. A gente ouve uma pessoa, e é isso mesmo, é legal. Aí daqui a pouco outra pessoa falou outra coisa diferente. Mas não tinha pensado nisso, é isso mesmo. Mas a gente não para avaliar, para meditar, para aprofundar. E aí quantas pessoas forem falando alguma coisa, a gente vai pipocando no pensamento dos outros. Seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. Olha a imagem que Leon Denis faz da nossa cabeça, do nosso pensamento. É uma casa que qualquer um entra e sai a hora que quer. Isso é sério. E entra e sai, encarnados e desencarnados. Mas será que a nossa casa física, né, na rua tal, número tal, bairro tal, a gente deixa entrar e sair qualquer um, a qualquer hora? Qualquer um entra, qualquer um sai, a qualquer hora. Se a gente não deixa isso na nossa casa física, material da Terra, por que a gente deixa com a nossa casa mental? Então, Leon Denis nos chama a atenção. Aí, nesse ponto, ele vai falar das pessoas, né, que às vezes estão tendo uma aparência de bondade, de dignidade, mas que por dentro o pensamento está todo, né, complicado. E ele vai dizer que essas pessoas, muitas vezes, elas até escrevem e falam coisas, mas na sua vida diária elas fazem outra, né? Lá
sem ninguém estar vendo, elas estão fazendo outro. Ou naquele grupinho mais restrito, né, mais íntimo, elas agem de modo diferente. Então, por exemplo, para a gente dar um exemplo aqui. Eu estou aqui falando, a gente tem que ser cordato, a gente tem que ter paciência com o outro, desculpar, né, tentar compreender o outro. Porque a gente está em público. Para o outro pensar que eu sou boazinha. Mas aí na minha casa, eu grito adoidado com os meus sobrinhos. Eu maltrato a minha mãe. Eu chuto o cachorrinho. Olha só. Aí a gente diria assim, e eu diria também, hipócrita. Né? A gente falaria hipócrita. Só que Leon Denis, ele diz assim, que as aspirações do presente se refletirão no futuro. Então, eu brigar lá na minha casa, chutar o cachorrinho, maltratar a mãe, infelizmente, é o comportamento que eu automatizei em outras existências. Nessa agora, eu estou começando a falar no bem, para que esse bem seja a minha realidade no futuro. Olha como muda também o nosso foco de entendimento. Porque num primeiro momento a gente pensa só mal da outra criatura, é hipócrita. Mas Leon Denis vem e diz assim, olha, não é bem assim não. Essa pessoa aí, na verdade, ela está treinando para a próxima encarnação. De tanto ela falar de tolerância, de paciência, de boa vontade, de compreensão, na próxima encarnação ela vai vir melhorzinha. Na próxima ela vai conseguir fazer alguma coisa disso que ela está falando. Então é legal, né? Porque novamente, o que Leon Denis faz? Ele tira o nosso foco do negativo para o positivo. Se antes a gente estava pensando mal do outro e emitindo maus pensamentos para o outro, e um pensamento mal que ia agir na gente mesmo, a gente mudou o foco para o positivo. Então a gente vai pensar positivo para o outro e a gente vai refletir também em nós de forma positiva. Não, o outro está na caminhada. Ele está falando agora porque ele vai fazer mais à frente. É um treinamento. Allan Kardec, em algumas questões, Allan Kardec, os espíritos, né? Os espíritos, lá no livro dos espíritos, em algumas questões, ele vai colocar assim, que nós temos que vivenciar certas coisas até a saciedade, né? Então, de tanto a gente falar no bem, 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 uma hora a gente vai acabar fazendo bem. Essa é a disciplina do pensamento e a reforma do caráter que Leon Denis está propondo para a gente aqui. Né? E aí, continuando, ele vai dizer para a gente, ou melhor, ele vai voltar a falar da nossa ligação com o plano espiritual. Ele falou em relação à prece. Aí depois, num outro momento, ele vai falar dessa nossa ligação com o mundo espiritual em relação às leituras e às meditações que a gente deve fazer, né? Ou deveria fazer. Então, ele vai falar para a gente que nós devemos buscar essas leituras mais elevadas e parar para meditar, não apenas ler, que de modo geral a gente pega e lê, né? Aí quando a gente está lá na página 200, a gente já não sabe mais o que estava escrito ou do que se tratava lá na página 100. Então Leon Denis diz, não, olha, é para ler e meditar. E ainda tem mais, porque quando você lê e medita sobre o que você está lendo, você atrai para você o espírito ou a pleiade de espíritos que estão ligados àquela ideia. Então, hoje aqui, enquanto nós estamos estudando Leon Denis, que eu estou fazendo esse pequeno passeio pelo capítulo com vocês, na verdade, nós estamos atraindo
espíritos ligados à falange de Leon Denis. Quem sabe até Leon Denis. Porque é uma espécie de evocação. Quando eu leio e medito e paro para refletir, realmente tento entender e procuro fazer associações com outras coisas que eu li, ou com a minha vida, ou com o que está passando na televisão, o que está acontecendo na sociedade, na verdade, eu estou chamando esses espíritos para perto de mim, para eles me ajudarem a entender melhor aquele texto. E aí, obviamente, Leon Denis falou numa época que a leitura era o grande mecanismo de aprendizagem, né? Hoje em dia a gente vai ter que ampliar isso para os meios de comunicação. Então, o que eu estou vendo na televisão? É aquela programação que pipoca o pensamento, como a gente falou, ou é aquela que dá uma diretriz, que me faz refletir? Na música também, eu estou ouvindo qualquer coisa ou eu estou ouvindo músicas que me ajudam também a refletir, que me trazem sentimentos elevados, pensamentos bons. Na internet, seja lá o que eu esteja fazendo na internet, eu estou buscando o que me eleva ou o que me deixa deprimido, aborrecido, com raiva. Que às vezes a gente é tão estranho, né? Que a gente procura na televisão, na rádio, no jornal, na internet, as coisas que vão deixar a gente para baixo. É a notícia ruim, não é? É os problemas políticos. Não é que a gente deva ficar alienado de tudo. Mas às vezes a gente fica procurando. O outro dia, eu fui cortei o cabelo há pouco tempo, aí lá no salão, exatamente, tinham deixado a televisão lá num canal, gente, que a minha vontade foi levantar e sair. Porque era só coisa ruim. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E eu estava assim, ai meu Deus do céu, tomara que ela corte logo o meu cabelo, que é para eu poder zarpar logo daqui, porque tanta notícia ruim uma atrás da outra não faz bem para a gente. Se a gente parar para ficar ouvindo mesmo, aí é que eu já distraía a cabeça, já começava a pensar em outras coisas para poder cortar, né? Mas, então às vezes, parece que a gente não gosta da gente, que a gente se odeia, porque a gente fica procurando as coisas ruins. A gente fica alimentando o nosso ser espiritual com coisas ruins. Então, Leon Denis nos chama a atenção em relação a isso. E aí ele diz assim, ó, há em torno do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. Obviamente que se a pessoa pensa em coisas ruins, também tem seres invisíveis que também vão inspirar para coisas ruins, né? Mas como o foco de Leon Denis é alavancar o nosso pensamento, levar o nosso pensamento para as coisas boas, elevadas, ele deixa isso de lado e ele diz, ó, se você está pensando, meditando em coisas boas, tem espíritos, muitos espíritos, junto de você querendo te inspirar também para as coisas boas. E ele ainda continua, outra coisa que eu acho bastante ligada aos nossos dias, né? Seria preferível ler menos e refletir mais sobre o que se lê. Hoje em dia, Leon Denis diria assim, seria preferível ver menos notícias, né, na televisão e meditar mais sobre algumas delas. Por quê? Porque como a gente tem essa tendência ao pensamento ficar pipocando aqui e ali, como a gente tem dificuldade de concentrar nossa atenção e nosso pensamento num assunto, o que vai acontecer? O que uma vez o Dr. Erma colocou num estudo, numa avaliação para o encontro de mediunidade. A gente vai começando a ter uma confusão mental, criando uma confusão mental. Porque a gente
acaba não sabendo em que pensar realmente. A gente não consegue focar. Então, muita informação na cabeça. Se for muita informação boa, legal. Mas, na verdade, a gente tem muita informação na cabeça, eu vou ser camarada com todos nós, inclusive comigo mesma, não é? Dizendo assim, ó, metade não é tão grande coisa. Então, Leon Denis diz, ó, é preferível ler menos. É preferível ver menos notícias para ter um conteúdo melhor na nossa cabeça, não é? Muitas vezes é tanta informação, mas a gente fica com um conhecimento superficial. A gente fala de tudo, mas não conhece nada. É complicado, não é? E aí Leon Denis, eu não vou ler, mas ele fala até da nossa anemia intelectual. O que é a anemia no corpo físico? É quando o sangue não está bom e vai gerar fraqueza e uma série de doenças. Aí Leon Denis usa o termo anemia intelectual. O nosso conteúdo mental não está bom e vai criar problema para o nosso ser espiritual. Olha só, atrair espírito que não é grande coisa, fazer a gente pensar besteira, pensando besteira a gente acaba fazendo besteira. Então, nós vemos que todo o pensamento de Leon Denis é justamente nesse sentido, de nos alertar para a disciplina do pensamento. Porque com a disciplina do pensamento, fatalmente nós vamos reformar o nosso caráter. Algumas coisas já nessa encarnação, outras coisas para uma encarnação futura. Mas já vamos estar preparando todo o alicerce para esse outro caráter mais elevado, melhor. E como o tempo passa, vamos lá, né? Leon Denis, eu fiquei encantada com esse texto, porque ele tem umas frases assim maravilhosas. Ele diz assim, ó, a palavra é brilhante, mas degenera com muita frequência em conversações estéreis, às vezes malfazejas. Se nós pararmos para pensar, mesmo dentro da casa espírita, não é isso que acontece? A gente começa a conversar sobre um assunto qualquer. Daqui a pouco alguém fala mal de alguém ou de alguma circunstância, aí a conversa, que era uma, já degenera para o falatório inútil. Para falar mal da vida do outro, para se queixar de alguma coisa. Então, Leon Denis é brilhante quando ele diz que a palavra é brilhante, porque ela também nos eleva. Então, Leon Denis também não nos engana, não. Ele diz, ó, tem coisas muito boas na palavra, na conversa, no pensamento, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque senão degenera. Não é? Então, a palavra é brilhante, mas degenera com muita frequência em conversações estéreis, às vezes malfazejas. E é justamente porque a gente, como já falamos até antes, né, não prestamos atenção no nosso pensamento que a gente embarca nessas canoas. Alguém fala alguma coisa não tão elevado e daqui a pouco, vou falar assim, sem dar nomes, mas de uma situação que a gente vivenciou há um tempo atrás, num grupo de estudos. O companheiro, ele fez de propósito, tá? Ele fez de propósito para provar exatamente isso que Leon Denis colocou agora sobre a palavra, né? E sobre os nossos pensamentos. O estudo ainda estava assim para começar, faltavam uns minutinhos, e aí ele começou a falar de alguns problemas da sociedade. Ele citou lá, não lembro mais o problema, que já tem uns quase 10 anos isso, mas ele citou um problema que estava acontecendo na sociedade. Nós estávamos nos preparando para um estudo dentro da casa. Aí, da observação dele, o outro fez uma observação sobre o fato, o outro fez...
tudo negativo, né? Porque era um problema da sociedade. É o que não nos falta na sociedade. Então, um fez problema da sociedade, outro problema da sociedade, outro problema da sociedade. A coisa estava se alastrando. Todo mundo já falando lá mal dos políticos, do problema, Aí ele deu uma paradinha. Aí falou alguma coisa do Chico Xavier. Aí uma ou duas pessoas falaram também alguma coisa sobre Chico Xavier e todo mundo calou a boca. Aí quando começou o estudo mesmo, porque tinha a ver, né? Ele falou assim, tá vendo como é que nós somos? Quantos comentários, quanta falação, quanto tempo nós perdemos falando do problema da sociedade, do mal da sociedade, do mal dos políticos brasileiros, e quanto tempo nós falamos de Chico Xavier e das coisas boas que ele fez. Então, na prática, de caso pensado, ele mostrou exatamente isso. Como nós temos facilidade de enveredar pelo mal e como nós temos dificuldade de centrar o nosso pensamento no bem. Não é? E aí, continuando, Leon Denis, nesse momento, ele vai nos aconselhar duas coisas interessantes. Né? Que num primeiro momento, a gente pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com disciplina do pensamento? Parece que não tem nada a ver com disciplina do pensamento, mas tem. Ele diz que é necessário regular a vida física, reduzir as nossas necessidades materiais ao que assegura a saúde do corpo. Então a gente pode pensar assim, reduzir as minhas necessidades materiais, o que isso tem a ver com o pensamento? Tem que, quanto mais coisas materiais a gente tem, ou se preocupa em ter, mais a gente está desviando o pensamento das coisas do espírito. Mais a gente está se prendendo às coisas da matéria. Menos a gente está buscando a ligação com os espíritos superiores. Então parece uma coisa fora de propósito, mas que tem tudo a ver. Se eu tenho, mas o meu carro, precisa fazer revisão, falta colocar gasolina, o fulano bateu, lá na vaga, o vizinho da vaga não está estacionando. Olha só, quantas coisas a gente fica pensando em torno de um bem material. Será que a gente perde tempo, entre aspas, porque não seria perder, seria ganhar, em ficar pensando no bem? O que eu posso fazer hoje para ajudar alguém? Vai dar tempo para fazer lá, eu fiquei aqui olhando antes de começar, vou mostrar até para vocês, né? Aqui a beiradinha de crochê, né? Eu gosto. Será que vai dar para fazer uma beiradinha de crochê num coeirinho? Será que vai dar para ajudar a minha vizinha que está passando por tal, né? Será que vai dar para telefonar para o fulano? A gente perde tempo com essas questões que são mais da área espiritual, que são ligadas à prática do bem, porque Leon Denis também vai falar da necessidade de nós fazermos o bem. Porque fazer o bem é outro mecanismo de nós disciplinarmos o pensamento e de nós reformarmos o nosso caráter. Quando eu faço o bem, eu estou deixando de pensar em mim mesma. Eu costumo dizer, estou parando de olhar para o meu próprio umbigo. Eu estou olhando para o outro. Eu tenho que perceber a necessidade do outro. Eu tenho que socorrer a dor do outro. Então isso é reforma do caráter. Isso é disciplina do pensamento. E aí, como o tempo está acabando, vou falar só mais algumas coisinhas que Leon Denis diz para a gente nesse capítulo, que são fabulosas. Uma, que é relacionada à prática da caridade, é: não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. Então essa frase é super conhecida dentro da casa espírita, é desse texto de Leon Denis. Tá? Não basta crer e saber,
É necessário viver a nossa crença. Precisamos treinar a prática do bem. Precisamos treinar o controle do nosso pensamento, das nossas atitudes. Depois, Leon Denis vai dizer para a gente que Deus só pede aos homens aquilo que eles conseguiram adquirir com seus lentos e penosos trabalhos. Olha também a compreensão. Às vezes a gente quer cobrar do outro, e esse outro pode ser o nosso empregado, o nosso colega de trabalho, o vizinho, o marido, a esposa, o filho, o irmão. A gente quer cobrar do outro o que o outro ainda não tem maturidade, entendimento para fazer. Aí Leon Denis, novamente, para deslocar o nosso foco para um pensamento mais elevado. Ele diz, Deus só pede ao homem aquilo que ele já conseguiu adquirir com lentos e penosos trabalhos. Deus só está cobrando da gente aquilo que a gente já tem condição de fazer. Por que a gente quer cobrar dos outros o que o outro não pode fazer? Aí, na sequência dessa ideia, Leon Denis diz assim, sejamos severos com nós mesmos e tolerantes com os outros. Que é outra coisa importante, não é? É preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Por quê? Se eu ainda não consigo fazer uma série de coisas, não consigo me comportar bem numa série de situações, não consigo controlar o meu pensamento, pensar coisas boas numa série de circunstâncias, por que eu vou cobrar do outro? Não posso. E aí, se o outro me ofende, se o outro faz alguma coisa que eu não gosto, eu devo suportar as coisas com paciência e serenidade. Então, Leon Denis vai fazendo um encadeamento de ideias para mostrar para a gente que a disciplina do pensamento é que vai nos ajudar a reformar o caráter. E aí, para terminar, ele diz também para a gente que nós devemos fazer com que as causas de aborrecimento ou aflição sirvam à nossa própria educação moral. Então, não é todo o ensinamento da doutrina espírita, principalmente no Evangelho. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Se não está legal é porque a gente fez besteira no passado, nessa vida ou em outra. Então agora adianta reclamar? Não. O que adianta é a gente se resignar e continuar caminhando. Então essas são algumas das ideias que Leon Denis traz nesse capítulo. Vale a pena a gente ler em casa, com calma, um pedacinho a cada dia, meditando. Tira um parágrafo, 2, para ler a cada dia. E pensa nas coisas que Leon Denis pode estar falando, naquelas palavras bonitas dele, né? Que Leon Denis são sempre palavras bonitas, de uma forma simples e bonita, o quanto ele está falando por trás dessas palavras. Vale a pena. A gente vai levar aí umas 2 semanas, 3 semanas, mas vai valer a pena. Um parágrafo por dia, 2 parágrafos por dia. Porque ele ainda diz para a gente o seguinte, a felicidade não está nas coisas exteriores, mas apenas em nós mesmos e na vida interior que sabemos criar para nós mesmos. Então, que vida interior estamos criando para nós? É uma vida interior de felicidade ou de infelicidade? De alegrias ou só de aborrecimentos? De compreensão ou de incompreensão? De tolerância ou de intolerância? De boa vontade ou de má vontade? De caridade ou de falta de caridade? Então, que nós possamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e criarmos, através das leituras, da prece, do controle do pensamento,
esse mundo, essa vida interior que nos leve realmente à felicidade. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos nossa companheira Lúcia pelo trabalho apresentado. Com certeza um assunto assim bem importante em nossas vidas, né? Que é a disciplina do nosso pensamento, a reforma do nosso caráter. Que Deus abençoe e que possa estar conosco em outras oportunidades. Tá bom, Lúcia? Vamos dar então prosseguimento ao nosso segundo momento, que é o momento dos passos. Quem irá fazer o comentário, como dissemos no início, nossa companheira Hortência, que servirá como sustentação o seu estudo, o capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, do item 1 ao 4. Vamos então ficar bem atentos à lição do Evangelho dessa noite também. As qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, não perdoará vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim, interiormente: Meu Deus, graça vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E vos declaro que este voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. E um pequeno comentário de Kardec. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos procureis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos, e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de maus em vós.
Vamos então pedir aos nossos companheiros médios que, de forma mais silenciosa possível, se dirijam para o local de trabalho. Essa tarefa é uma tarefa exclusiva dos trabalhadores da nossa casa, que foram devidamente treinados para o trabalho. Qualquer desconforto, é só manter os olhos bem abertos, que com certeza os guias espirituais estarão sustentando e atendendo a cada um de nós. Os nossos irmãos que nos acompanham à distância, também sempre orientamos e lembramos que se preparem, que elevem seus pensamentos, porque esse momento é bem especial para todos nós, que aqui estamos e que aqueles que acompanham à distância. Façamos então a nossa prece. Querido e amado Jesus, aqui estamos, após as nossas reflexões dessa noite, através da palavra amiga que aqui ouvimos, pedir à esfera superior que nos ampare nesse momento tão especial que é o momento do passe. Abençoa, Senhor, todos nós aqui presentes, aos nossos irmãos que nos acompanham à distância, que iremos receber o nosso passe. Abençoe nossos companheiros médios, que através dos seus guias espirituais irão, pelos seus pensamentos, levar para todos nós um equilíbrio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Como também pedimos, Senhor, que ampare nossa companheira médium, que durante o passe irá fazer a sustentação do nosso Evangelho. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Ti, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho de passe dessa noite. Graças a Deus. Meus irmãos, que neste momento do passe possamos sentir a presença amiga do coração generoso do Senhor Jesus a envolver os companheiros médiuns para recebermos as bênçãos da qual necessitamos. Hoje, no momento da nossa reunião, no momento do nosso estudo, escutamos a nossa companheira dizer a seguinte frase de Leon Denis sobre a prece: prece, diálogo do ser com a sua causa. E a companheira também utilizou a seguinte expressão: um pensamento especial. Por quê, meus irmãos? Porque a realidade é que a prece, ela nos aproxima de Deus. Orar é um ato nosso, onde nós temos a oportunidade de entrar em comunhão com este Pai que nos criou, que nos ama, que vive buscando, através da sua misericórdia, nos conduzir na nossa existência. Por isso, por ser tamanha a importância do ato de orar, de louvar a Deus, de entrar em contato com este Pai de misericórdia, que Jesus buscou nos orientar sobre a nossa postura, sobre o nosso comportamento quando estivéssemos orando. Para quê? Para que essa nossa conversa, para que esse nosso pensamento especial, como bem colocou a companheira na noite de hoje, chegue com maior eficácia, com maior intensidade, efetivamente, a este Criador. E com isso, Jesus vem nos orientando a respeito de como podemos nos conduzir no momento da oração. Sinaliza para nós que devemos estar atentos à nossa postura,
porque a prece, ela tem que ser um ato de humildade. A prece é um recurso divino onde nós vamos buscar pedir ao Pai aquilo que realmente estamos necessitando, mas sabendo que Deus sempre atende os nossos pedidos conforme a nossa real realidade, conforme a nossa real necessidade. E quando Jesus busca chamar a nossa atenção quanto à nossa maneira de orar, Jesus pontua para nós a necessidade da nossa oração ser feita de forma reservada. E isto porque ele nos ensina que quando buscamos esta forma mais reservada, propiciamos um melhor recolhimento, um momento de mais equilíbrio, de pacificação, para conduzirmos os nossos pensamentos em direção ao Pai e assim auxiliar o nosso sentimento, que deve ser de sinceridade e de humildade, vindo do nosso coração. Por isso ele colocou para nós que seja feito em segredo. Não que tenhamos que nos isolar, mas sim buscar nos reservar neste momento. Outra coisa que Jesus coloca para nós é a quantidade de palavras que muitas das vezes buscamos nos preocupar em colocar, achando que Deus irá nos atender ou irá se sentir mais homenageado porque estamos usando muitas palavras rebuscadas, com muita quantidade. E é o que Jesus tenta nos ensinar. Orar bem não necessariamente significa orar com muitas palavras, mas sim de uma maneira clara, de uma maneira equilibrada, para que Deus saiba da nossa real necessidade. E nesta maneira clara, nesta maneira equilibrada, que envolvamos o nosso sentimento com de verdadeira unção, em respeito, em amor, demonstração de amor e adoração a este Pai que nos criou. Portanto, meus irmãos, esta foi a preocupação do Cristo quando buscou nos orientar sobre o nosso comportamento em relação à prece, justamente para que a cada momento pudéssemos entrar em comunhão muito maior com o nosso Criador e nos sentirmos cada vez mais envolvidos pelo amor deste Pai de misericórdia. Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos unir nossos pensamentos e agradecer a Deus por tudo que recebemos nessa noite. Pai, estamos elevando nosso pensamento a Ti, Senhor, para Te agradecer por mais essa grande oportunidade que Tu deste a cada um de nós de estar nesta casa que nos acolhe com tanto carinho. Nos proteja, Pai, nos ampara, nos sustenta, para que possamos dar conta de todos os objetivos que esta vida, que esta bendita reencarnação colocou para cada um de nós. Estamos aqui também, Senhor, agradecidos por tudo que recebemos. O estudo, a palavra amiga conduzida pela nossa companheira Lúcia, o passe que recebemos, que através do comentário da companheira Hortência, o amparo incondicional dos guias desta casa na sustentação do nosso trabalho, tudo para nos fortalecer, para nos ajudar a seguir sempre para frente e para o alto, como muito bem coloca nosso patrono Leon Denis. Abençoa e proteja a todos nós, Senhor.
Abençoe e proteja a direção material da nossa casa, os seus trabalhadores, a todos aqueles que entram em busca de uma palavra amiga, de fé e de sustentação. E assim, Senhor, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos autorização para encerrar os trabalhos dessa noite. Que possamos nesse momento retornar para os nossos lares em paz e em segurança, com a certeza do quanto foi importante estar aqui. Graças a Deus.